quais são os 5 erros que mais acontecem na hora de se iniciar um processo de emagrecimento. Olá, tudo bem? Júlio César Teodoro, e hoje eu vou falar com você sobre os 5 erros que mais acontecem na hora de se iniciar um processo de emagrecimento. Isso aí acontece demais e são erros, comuns que bastante pessoas cometem achando que vão emagrecer e às vezes estão dificultando o seu processo de emagrecimento a longo prazo. A curto prazo pode ser que traga resultados, certo? 1, 2, 3 quilos. Só que a longo prazo isso trava o seu metabolismo e dificulta o seu processo de emagrecimento. O primeiro que eu enumerei aqui, que é o mais comum, é a retirada dos carboidratos. Retirar carboidrato não é a solução do seu processo de emagrecimento. Se fosse assim, estava todo mundo magro, certo? Por quê? Você retirava o carboidrato, ficava 2 semanas sem comer carboidrato, emagrecia o que você precisava, comia 1 semana e ficava um ciclo, vivia um ciclo de emagrecimento, engorda e emagrecimento, mas sempre se mantendo no peso. Mas não, cortar carboidrato não é a solução. Retirar os carboidratos simples da sua vida faz total diferença. O que são carboidratos simples? Chocolate, sorvete, besteiras, certo? Eu já falei bolacha, biscoitos, tudo de farinha refinada, certo? O pão em si, ele é uma farinha refinada, então ele pode ser retirado, o pão tradicional só de farinha, mas o pão com fibras, que são os pães integrais, podem permanecer. Então, existem alguns alimentos que, foi demonizado, como o arroz. O arroz ele pode permanecer na sua vida. 100 gramas de arroz tem uma quantidade mínima de carboidrato. Certo? Lógico, tem gente que come 1 quilo, certo? Aí o problema não está no arroz, está na cabeça. Certo? É um desequilíbrio de compulsão alimentar, que é uma outra história, é um outro tipo de tratamento. Não é só cancelar o arroz. Certo? Então, primeiro erro, cancelar o carboidrato. Segundo erro é dormir com fome. Certo? Dormir com fome, tem muita gente que ainda comete 2 erros, que é zerar carboidrato à noite e dormir com fome. Dormir com fome pode te gerar um ciclo de compulsão alimentar tão grande que às vezes você nunca consiga se recuperar posteriormente a essa restrição. Certo? Pode ser que desencadeie uma compulsão alimentar em você. O fato de você dormir com fome, permanecer com fome. E isso vai virando um ciclo que às vezes desencadeia uma compulsão que depois você não consegue recuperar, retornar ao seu estado anterior comportamental. E também porque muita gente, corta o carboidrato à noite. Cortar o carboidrato à noite, do meu ponto de vista, dos meus estudos e das estratégias que eu utilizo, tem várias estratégias que pode cortar, mas da estratégia que eu utilizo, o carboidrato ele é uma fonte energética, certo? Carboidratos bons. Eu já falei isso aqui no canal, certo? Inclusive eu vou colocar aqui nos cards passando qual que é a diferença de carboidrato simples e complexo. Bacana. O carboidrato é fonte energética. Essa fonte energética, ela auxilia na recuperação do corpo. O sono, ele é um processo de recuperação, tanto fisiológico, certo? Da reparação celular do seu corpo, como espiritual, certo? Das energias do seu corpo. Então o momento do sono é um sono que você recarrega a energia espiritual, energia, vamos falar assim, cósmica, certo? Deus. Independente, isso aqui não é o tema central agora. A gente pode até debater isso lá no Instagram. Então me segue lá, julioteodoro.farm, que eu já venho abordando um pouco mais sobre esse assunto. Mas vamos voltando. Recuperação do seu corpo. Isso são pontos importantes. Bom, Júlio, eu não gosto de comer muito à noite. Não tem problema. Isso a gente enquadra os seus hábitos, o seu comportamento, a estratégia. O que não pode acontecer de dormir com fome e zerar carboidrato à noite. Beleza. Terceiro ponto, ele está muito junto com o dormir com fome, que é o passar várias horas sem comer. Certo? O jejum intermitente ele é uma estratégia incrível e funcional. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo um artigo que eu fiz completo falando sobre o jejum intermitente. É uma estratégia funcional, mas passar fome não é uma estratégia, certo? E não é jejum.
O jejum, você fica algumas horas sem comer, mas nas horas que antecedem o jejum, você ingere a quantidade de macronutrientes suficiente que o seu corpo precisa. Todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Esse é o ponto-chave. Então você vai ficar algumas horas sem comer para estimular o seu corpo. Depois você vai nutrir o seu corpo com os nutrientes essenciais. É que nem preparar uma terra para o plantio. Certo? Às vezes você entende essa analogia. Mas o jejum você vai estar preparando o seu corpo para receber aqueles nutrientes. Mas é uma estratégia. Passar fome já não é uma estratégia e é burrice. Desencadeia ciclos no seu corpo de combustão, reações químicas de proteção que vai disparar gatilhos de fome. E um outro aqui, ó. Esse daqui já é um erro para pessoas que já estão habituadas no meio fitness, certo? No meio de estilo de vida saudável, às vezes cometem esse erro e estão um pouco estagnadas no seu peso, que seria o consumo excessivo de oleaginosas, certo? Consumo excessivo de castanhas, de alimentos ricos em calorias, como castanha do Pará, castanha do caju, alimentos que têm uma densidade calórica mais, têm uma densidade nutricional boa e uma densidade calórica também elevada. Então, o erro seria o quê? Consumir em excesso. A gente sempre fala, eu sempre falo e a maioria dos especialistas também sempre falam que é o seguinte: o excesso é que você peca, é no excesso, certo? Você tem que saber manter o equilíbrio. Como manter o equilíbrio? Sabendo as doses necessárias para o seu corpo. E 2, 3 castanhas não é a dose do seu corpo, não é tipo assim o padrão, certo? Você tem que saber encaixar, falar assim, não, mas eu gosto de comer bastante castanha. Então encaixa uma quantidade maior, retira alguns alimentos, certo? Nosso corpo ele sempre precisa de 3 bases de nutrientes: proteína, gorduras e carboidratos. As gorduras fazem parte da cadeia hormonal do nosso corpo. Esse é o ponto-chave, beleza? Deixa eu pular de tempo, senão esse vídeo vai ficar muito extenso e vai ficar difícil de compreensão. Mas se você tiver interesse, eu não estou fazendo vídeo aqui só para ter números, só para poder ficar bonitinho e aparecer na câmera. Eu estou aqui para interagir com você e auxiliar você a ter mais resultados. Então sempre deixe seus comentários aqui, eu respondo todos e sempre tipo assim, vou ali, dou um coraçãozinho e vira vídeo, certo? A sua dúvida pode virar vídeo. Então deixe, compartilhe comigo as suas ideias. E esse daqui, na verdade é o quarto ou quinto. É um erro que eu cometo, certo? Eu peco bastante. Eu já compartilhei a minha história em alguns vídeos lá no Instagram, que é o seguinte: eu sofro de compulsão alimentar, eu sou uma pessoa compulsiva. Quando eu me descuido, eu como muito. E o que é o descuidar? Comer rápido, certo? Comer rápido demais, você ingere muito alimento e não dá tempo do seu cérebro, do seu estômago processar e mandar sinal para o cérebro falar assim: essa quantidade já está suficiente, certo? Quando o seu cérebro manda um sinal, você já comeu 2, 3 vezes a mais do que você precisava, e você se sente estufado, estourado. É o que? Comeu rápido demais. Então esses são os pontos principais que a maioria das pessoas erram na hora de se iniciar um processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento ele envolve uma mudança comportamental, certo? Uma mudança de mentalidade, de visão, certo? Então você precisa estabelecer metas para o seu processo de emagrecimento. Assim, emagrecer é chato, todo mundo está falando. Não, mas é coisa prática, coisa simples de se fazer, certo? Tem muita gente que coloca peso, uma carga para dificultar as coisas, mas não é assim. Pode ser simples. O simples fato de você falar assim: eu vou perder 10 quilos, estabelecer uma meta, certo? Não tem um processo que você precisa. Não, vou perder 10 quilos. Aí depois você pensa, como? Eu vou fazer uma dieta, vou procurar um profissional. Esses são pontos chaves, beleza? Espero que você tenha entendido. E estou aberto nesta data de hoje. Hoje é dia 28. Amanhã eu abro vagas para o meu processo de consultoria, certo? Tanto presencial quanto online. Então o agendamento pode ser feito através do link que está aqui embaixo. Vai ser um prazer te receber e auxiliar você no seu processo de emagrecimento. Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê. Fui!